Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de produção textual. Nessa aula, nós vamos trabalhar com o tema possível mobilidade urbana. Acompanhe. Já iniciamos buscando entender por que esse é um tema possível. Mobilidade urbana é um tema que tem sido comentado nos últimos anos com muita frequência, tendo em vista que as pessoas passaram a refletir mais frequentemente sobre a forma como elas se movimentam dentro da sua cidade, né, dentro das suas localidades, seja pensando no uso dos veículos que precisam para se deslocar ou pensando nas vias públicas pelas quais elas se deslocam, até mesmo falando sobre os impactos disso sobre o meio ambiente. Então, procuramos entender o conceito para poder continuar essa discussão. Mobilidade é a qualidade do que é móvel, do que se move, daquilo que se desloca no espaço. Ela também compreende uma agitação, do que se move com animação, facilidade em mudar de expressão, volubilidade e inconstância. Tentem pensar que quando você pensa em mobilidade, você está falando de algo que não permanece estático. Está falando de algo que permanece em constante movimento ou pelo qual as pessoas se deslocam e permanecem em movimento. Já urbano se refere à cidade e é também significando afável, cortês e civilizado. Diz-se dos prédios para habitação em oposição a rústico ou para cultivar. Então, sempre que falamos em urbano, estamos nos referindo a algo que está relacionado à cidade. Então, unindo essas duas palavras, nós temos o seguinte conceito de mobilidade urbana: é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano de uma cidade, aglomeração urbana e ou metrópole. Então, toda a condição em que as pessoas ou cargas se deslocam dentro de um ambiente urbano, dentro de uma cidade, de um aglomerado, seja uma cidade grande ou pequena, a gente vai chamar de mobilidade urbana. Ok, mas por que esse tema é tão importante assim? Primeiro, ela impacta direta e diariamente a vida das pessoas ao redor do mundo, e mais especificamente no Brasil, uma vez que a frota de carros no Brasil é a sexta maior do mundo, segundo a CNBM Brasil, e aumentou até 77% entre 2008 e 2018, ou seja, um espaço de 10 anos, segundo o Mobilize Brasil. A mobilidade urbana ela impacta diretamente as pessoas porque todo mundo se desloca, todo mundo precisa se movimentar dentro da sua cidade, seja para ir à escola, um supermercado, à farmácia, visitar parentes, amigos, passear, promover turismo, precisar ir a um hospital, né? Ou somente sair de casa para fazer as suas obrigações cotidianas. Então, todo mundo se movimenta, por isso esse tema impacta todos. Desde pessoas que não têm necessidades especiais, até idosos, passando por crianças ou pessoas em idade adulta sem nenhuma deficiência. Todo mundo é impactado por esse tema. Além disso, esse aumento na frota, ou seja, na quantidade de carros e veículos de duas rodas, como motos, que está circulando, gera congestionamentos, uma vez que as vias públicas não foram pensadas para suportar essa quantidade de carros, motos e afins, além da quantidade exorbitante de gases tóxicos liberados continuamente. Lembre que cada veículo desse que está circulando emite gases poluentes para a atmosfera. E mesmo que alguns deles, eu diria a maioria, já tenha uma ferramenta chamada catalisador, que diminui a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera, esses veículos ainda assim emitem gases poluentes que
contribui para a redução da camada de ozônio, que é uma espécie de proteção da Terra, além de piorar a poluição urbana, o que pode provocar e provoca anualmente centenas de milhares de casos de doenças respiratórias. Esse tema também é difícil porque o resultado disso tudo são congestionamentos quilométricos que atrasam a vida das pessoas, né? Consumo elevado de energia, recursos naturais e espaço público, e causa problemas como poluição, que eu já citei, acidentes, quanto mais congestionamento, maior a probabilidade de acidente, saúde e perda de produtividade e, por consequência, financeiras. Tá bom, mas que tipos de veículos geram problemas para a mobilidade urbana? Todos. Todos os tipos de veículos geram algum tipo de problema para a mobilidade urbana. Alguns mais, outros menos, e é por isso que a gente vai abordar um por um aqui. Carro. O carro, ele gera problema para a mobilidade urbana por conta que a frota maior é de carros e isso superlota as ruas, deixa as ruas mais cheias e congestionamentos maiores acontecem. Também está sujeito a engavetamentos, que é quando um carro entra na traseira, debaixo da traseira de outro, geralmente contra caminhões, e outros acidentes, né? Até muito mais graves, né? E também por causa da emissão de gases tóxicos. O carro, para poder andar, ele faz uma queima de combustível e ar. O resultado dessa queima são gases tóxicos que saem pelos escapamentos. E esses gases tóxicos, quanto maior a frota de carro na rua, mais gases são levantados, são lançados na atmosfera. Depois a gente tem as motos. Nas ruas, como o excesso de carros é muito grande, sobra pouco espaço para trafegar com outros veículos, como por exemplo as motocicletas. Então, elas acabam se envolvendo em maior número de acidentes. Cerca de 70% dos acidentes de trânsito anualmente envolvem motociclistas e motocicletas, porque eles estão mais vulneráveis, é um veículo de menor proteção do que o carro. Os caminhões, eles entram nessa cota de problemas porque as estradas rodoviárias, elas têm um péssimo estado. Não podemos generalizar, porque as BRs, as estradas federais, elas são elas estão em bons estados de conservação, mas não estão em todo o Brasil. E as RNs, que são as estradas estaduais, não estão em estado bom de conservação. As estradas não são acabadas, em muitos casos estão ali só em terra batida. E também por causa disso acabam ocorrendo perdas financeiras, porque como as estradas estão muito ruins, a produção acaba caindo dos caminhões das cargas. O metrô. Parece que o metrô não gera nenhum problema, mas ele gera. Ele está restrito aos grandes centros, ou seja, só nas grandes cidades que você tem o metrô rodando, e ele tem um elevado investimento. É tanto que as obras de metrô demoram um pouco para ficar prontas e gasta-se muito dinheiro. É óbvio que ele é um meio de transporte coletivo, que causa pouco impacto no meio urbano, porque ele é subterrâneo, né? E ele acaba sendo mais econômico, no fim das contas, para as pessoas que circulam nele, mas eles vivem lotados por conta da superpopulação de muitas cidades, como por exemplo São Paulo. O ônibus, ele traz na sua história um resquício de péssima qualidade de serviço. Além deles estarem depredados pelo mau uso das pessoas, né? O ônibus, ele também gera insegurança pública, porque você corre maior risco de ser assaltado ou sequestrado, né? Além disso, os ônibus têm uma frota reduzida para atender a quantidade de pessoas que precisam dele diariamente, para ir para o trabalho ou outras situações. E as tarifas de ônibus acabam sendo um pouco salgadas para a população, que gera um impacto no orçamento financeiro do mês. Também entra aqui nesse quadro de problemas a bicicleta e os transportes alternativos, como os patinetes e outros. Nesse caso, o problema não é bem o próprio veículo, são as vias.
Não existem vias específicas, pelo menos na maioria das cidades, para transporte de bicicletas. A sinalização e orientação adequada para a bicicleta praticamente inexiste. Existe uma carência de incentivo no uso desses transportes para que as pessoas migrem dos transportes que geram gases tóxicos para veículos limpos. Outros tópicos importantes nessa questão são a carência de acostamentos e sinalização, que entra na falta de organização do trânsito, as calçadas que são desniveladas e esburacadas. As calçadas são chamadas de passeios públicos, elas são de uso exclusivo dos pedestres, veículos não podem circular por ela, mas infelizmente não existe um nivelamento, ou seja, parece que elas estão todas desorganizadas. Se vocês andarem na rua, vocês vão perceber que uma calçada acaba sendo maior que a outra, e aí a gente tenta lembrar das pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais ou pessoas idosas, como circular em uma calçada que ele tem que ficar descendo para a pista o tempo todo para andar, não é mesmo? E aí a gente já emenda aqui com a questão da acessibilidade. Falta de rampas ou esse desnivelamento da calçada acaba contribuindo para acidentes. A falta de planejamento dessas cidades é o que gera tudo isso, todos esses problemas. Entra aqui nesse ponto a sustentabilidade também, já que muitos desses veículos geram emissões de gases tóxicos, isso não contribui para a sustentabilidade do planeta. Ou seja, o planeta ele acaba sendo destruído quanto mais frota entra na rua. Entra também nesse ponto a insatisfação dos usuários, que muitas vezes usando transporte público não estão satisfeitos com o que usem. E, por fim, entra aqui a cultura da ostentação. Isso aqui tem a ver com o tipo de veículo que você anda. Muitas vezes as pessoas supervalorizam seus veículos e não valorizam as vidas. Então, andam em altas velocidades, provocando acidentes, né? Brigam no trânsito por causa de uma batida simples, em vez de simplesmente resolver as coisas com cortesia. E quanto às fábricas de automóveis? Bem, pense que se todos os municípios brasileiros tivessem planos de mobilidade urbana, será que as fábricas de automóveis e outros veículos que emitem gases aceitariam esses planos ou boicotariam medidas para uma mobilidade urbana sustentável? Note que essas medidas interfeririam drasticamente na fabricação de veículos, porque teriam que mudar a forma como eles montam os motores, né, como geram energia para o carro ou outros veículos andarem. Então, será que eles aceitariam? Como outras áreas do direito, o trânsito também tem uma legislação vigente e tem uma política nacional de mobilidade urbana que foi decretada em 2012, aprovada em 2012, estabeleceu as seguintes diretrizes: integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão de uso do solo no âmbito dos entes federativos. Nesse ponto, essa política pensa que a mobilidade urbana tem que estar aliada à habitação, porque se você não consegue sair da sua casa de uma maneira civilizada, organizada, segura, porque as vias públicas não lhe permitem, você percebe que ali tem um problema de mobilidade urbana e ela precisa estar atrelada às necessidades do cidadão. Outro ponto que são as prioridades nos modos de transporte não motorizados, ou seja, aqueles que não emitem gases tóxicos, sobre os motorizados e o de serviço de transporte público, porque levam mais pessoas do que um transporte individual motorizado. Também entra aqui nesse ponto da Política Nacional de Mobilidade a integração entre os modos e serviços de transporte urbano. Outros pontos importantes são a mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos nos deslocamentos de pessoas e cargas na sociedade, na cidade, porque a ideia dessa política é evitar o máximo possível que o meio ambiente seja degradado quando as pessoas estão deslocando. O incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes.
E aqui entra, por exemplo, programas como o Proconv ou o Promote, que eles tentam reduzir a poluição do ar, estabelecendo normas e medidas junto com o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para a redução de gases tóxicos na atmosfera. A priorização de projetos de transporte público coletivo estruturados do território, indutores de desenvolvimento urbano integrado, ou seja, para que mais pessoas de regiões cada vez mais afastadas do centro possam se movimentar com tranquilidade. E também integração entre as cidades gêmeas, que são cidades que sofrem o processo de conurbação. Eu sugiro que vocês pesquisem esse conceito, é muito interessante. Localizadas nas faixas de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional e também dentro do próprio país. Algumas estratégias já foram adotadas e estão em vigor no Brasil. Dentre elas são a construção de túneis, viadutos e pontes. Questiona-se a eficácia, né? Será que essas construções realmente são úteis para melhorar o trânsito e evitar congestionamentos, acidentes e outros problemas? Outra questão que já foi adotada são campanhas de educação no trânsito, que a gente se questiona se elas têm um alcance suficiente e se elas realmente convencem as pessoas do que é o correto e o ideal a fazer. Também já foi adotado o rodízio de veículos, mas esses rodízios que determinam quando as placas de carro poderão circular de acordo com o último dígito das placas, acabam sendo burlados porque as pessoas compram placas diferentes para colocar no carro. Então, elas acabam rodando todos os dias, só mudando de placa. É uma das formas de burlar o veículo. Aliás, burlar o rodízio. Então, já que tem medidas que não são eficientes, tem também outras medidas que são possíveis e eficazes porque já foram comprovadas, como, por exemplo, o investimento em transporte alternativo, em especial os coletivos, a educação para a mudança de pensamento e comportamento cultural, o planejamento e aplicação de medidas inclusivas, aplicativos de carona. E em vários lugares do mundo, vários exemplos bem-sucedidos de ações de mobilidade urbana também incentivam essa mudança, como, por exemplo, a adoção do BRT em Bogotá, na Colômbia, e também aqui no Brasil, em Curitiba, que foi pioneiro. Nova York, nos Estados Unidos, com 105 iniciativas para melhorar essa área. Também Fortaleza, no Ceará, no Brasil, com várias ações, incluindo o Bicicletar, que é um lugar onde você tem bicicletas públicas em que as pessoas podem utilizar para se deslocar e depois devolver. A partir de agora, eu trago para vocês alguns dados e estatísticas importantes sobre mobilidade urbana. Os acidentes de trânsito causam 43 mil mortes por ano no Brasil, isso segundo o mapa da violência de 2013. Atualmente, esse dado está mais próximo de 50 mil mortes por ano, mesmo com a intensificação das normas de trânsito. Em São Paulo, queda de calçada custa 2,9 bilhões por ano. E aqui vai incluir, por exemplo, os custos de manutenção da calçada, se for destruída, ou até mesmo, e principalmente, os custos com saúde de quem acabou sofrendo a queda. Na última pesquisa da CEMOB, 14% dos municípios brasileiros responderam nessa pesquisa, possuem já planos de mobilidade urbana, ou seja, você tem pouquíssimos municípios brasileiros com planos de mobilidade urbana, ou seja, estamos atrasados. Na área metropolitana de São Paulo, 7 mil pessoas morrem por ano decorrentes de problemas causados pela poluição do ar, ou seja, aquilo que eu falava sobre a emissão dos gases tóxicos no meio ambiente, em São Paulo, 7 mil pessoas acabam sendo prejudicadas e morrendo por conta dessa poluição, que é agravada por conta dos veículos que emitem esses gases tóxicos. Isso é um problema de mobilidade também. E Brasil perde 267 bilhões por ano com congestionamentos. É muito dinheiro, gente. É tempo perdido, é produtividade que não é aproveitada. E numa redação, além de todas essas informações que eu trouxe, juntamente aos seus próprios argumentos, que alusões a gente pode usar? Trouxe aqui 3 alusões.
Primeiro, você pode citar as manifestações de 2013, que a pauta principal, além do combate à corrupção e outras coisas, foi o aumento das tarifas em 20 centavos, tarifas de ônibus. Saiba que as pessoas nas grandes cidades acabam sendo muito afetadas por esses aumentos de tarifa de ônibus, mesmo que sejam poucos centavos, porque ao final do mês, por causa do uso, isso gera um impacto muito grande no orçamento familiar. Também pode citar a Sociedade do Automóvel, que é uma expressão conhecida no período da evolução do Fordismo, uma época em que ocorreu a evolução da cadeia produtiva nas fábricas a partir do conceito de linha de montagem. Isso significa que foram instaladas esteiras nas fábricas e os produtos em confecção chegavam mais rápido às mãos dos trabalhadores, o que aumentava as produtividades. E isso também aumentou a fabricação de veículos. E também pode citar o projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, presidente no Brasil, mais ou menos ali na década de 50, porque no período do governo dele, ele estimulou a compra de automóveis e expansão das rodovias, como uma forma de desenvolvimento do país. Aqui você vê algumas referências que você pode usar para se informar sobre os assuntos abordados nessa aula. Aqui mais algumas. Obrigado por assistir até aqui. Espero que essa aula tenha contribuído para aumentar os seus conhecimentos sobre mobilidade urbana e até mais!